Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 30 de janeiro de 2024. Também no jogo que teremos entre 76ers e Warriors na virada da madrugada desse dia 30 para o dia 31. Poucos jogos hoje, mas vamos tentar trazer aqui muito conteúdo e informação para vocês serem bem lucrativos na rodada de hoje de NBA. Lembrando que ontem a gente teve uma rodada extremamente recheada, a maioria das chips nós acertamos, mas ainda assim é importante a gente ter essas rodadas mais curtas para poder prestar um pouquinho melhor atenção nos jogos, correr menos riscos e mais do que isso, ficar sempre de olho no cash out, nos números e nas estatísticas, porque é assim que a gente é lucrativo no médio e longo prazo. Nosso grupo VIP está aqui do lado, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo. Ontem a galera que entrou em peso já recebeu nossos e-books de como apostar em bola de 3, nossos e-books para iniciantes, nosso guia da NBA com algumas equipes que a gente ainda está atualizando para vocês à medida em que as transferências e trocas vão acontecendo. Também receberam a nossa tabelinha ali com os melhores alvos para você explorar em assistências, quais são os times mais fáceis de você explorar rebotes, bloqueios, acesso aos nossos vídeos exclusivos aqui na aba de membros e também os nossos palpites exclusivos, as melhores zebras, os times favoritos, os melhores jogos para se trabalhar em over, under, jogos mais perigosos também, a gente lista lá os jogos mais perigosos para se operar em pontuação. É muito conteúdo que você só encontra lá. Você ainda pode encontrar, é só você chamar no WhatsApp, participar do nosso VIP ou então clicar no botão de Seja Membro aqui embaixo, onde volta e meia a gente traz para vocês conteúdo exclusivo na aba de comunidades e também com vídeos extras. Antes da gente começar o nosso vídeo, pessoal, meta de 350 likes para o vídeo de hoje, clica no botão de joinha se você conseguiu garantir algum green ontem com a gente aqui no YouTube. Também não se esquece de comentar quais são suas ideias, seus planos para hoje. Quais palpites vocês acham interessantes? Se discordam da gente, digam por quê. Vamos começar aqui com Hawks e Lakers. A gente tem aqui o Atlanta Hawks jogando em casa contra os Lakers que vêm de back-to-back. Jogaram ontem Los Angeles, que perdeu para o Houston Rockets jogando em Houston. Ontem o Los Angeles Lakers decepcionou bastante. Eles só jogaram bem ali praticamente o último quarto, mas eu senti que o LeBron estava dando uma segurada. Por quê? Eu não sei. A gente sabe que é um jogador mais velho. Essas viagens longas podem atrapalhar ele e a gente sequer sabe se ele joga hoje, mas é um jogador bem importante para o resultado de hoje. A equipe dos Hawks vem com o DeJounte Murray como dúvida dos seus principais jogadores e o DeAndre Hunter, que também é um titular e um bom defensor de perímetro. Para essa partida, eu vou trabalhar aqui com a linha de pontuação dos Lakers e vou trabalhar com uma linha diferenciada na pontuação dos Celtics. Esse jogo aqui eu acredito que vai ser movimentado, mas o mercado deu linhas muito altas para ele. E como o Lakers está como não favorito, eu acho que dá para a gente acreditar aqui numa pontuação um pouquinho maior deles, porque o mercado nos permite operar com uma pontuação mais alta. Então a gente vai aqui em times totais e a gente vai colocar acima de 112,5 pontos dos Lakers. E quando a gente fala de Boston Celtics, um time que também jogou ontem, vem de um back-to-back para hoje, vai ter dificuldade porque eles jogaram ontem contra os Pelicans. Tiveram que correr atrás do resultado o tempo todo praticamente, venceram no fim das contas, mas enfrentam hoje o Indiana Pacers descansado. Então a gente vai trabalhar aqui com os Lakers para mais de 112,5 pontos e a gente vai colocar aqui o Boston Celtics para no primeiro tempo eles fazerem aqui acima de 57,5 pontos, fechando a odd em 50, que é o que a gente gosta de trabalhar. Alguns sinais de alerta aqui para vocês. Eu acredito que entre vitória dos Hawks ou vitória dos Celtics, por exemplo, eu prefiro trabalhar no handicap positivo esticado dos visitantes. Os Lakers têm plena condição de vencer esse Atlanta extremamente irregular, mesmo cansado. E do outro lado, o Indiana Pacers também tem tudo para ser competitivo contra um Boston que a gente sabe que é excelente, mas ainda é um Boston que cansou muito ontem. Os times praticamente ou não vencem ou não conseguem aplicar uma margem de diferença grande em jogos consecutivos. Tyrese Haliburton pode voltar hoje, assim como o Miles Turner, que perdeu o último jogo. Então, se esses dois jogadores aqui estiverem em quadra, eu vou colocar um handicap positivo esticado dos Pacers. Tentar operar ali com uma odd de 1.30, 1.40, até menos, porque eu acho que vai ter muito valor, apesar de ser uma odd baixa. Beleza, mas vamos tentar justificar aqui porque que a gente acredita aqui nessa pontuação dos Lakers e nesse bom começo dos Celtics. Se formos olhar aqui nos últimos 10 jogos, os Lakers marcaram 124 pontos de média nesses 10 jogos, com 1.240 pontos em cada partida. Eles conseguiram superar a casa dos 112 pontos em 70% dessas partidas, mas eles sempre ficaram ali por uma margem muito pequena de conseguir esse acima de. Hoje eles encaram uma defesa ruim. O Atlanta Hawks nos últimos 10 jogos sofreram 120,9 pontos por jogo de média para os seus adversários e sofreram mais de 112,5 pontos em 70% das partidas também, não sofrendo contra os Spurs, Orlando e Miami Heat.
Só que quando a gente fala dessas três equipes, Spurs, Orlando e Miami Heat, a gente tá falando de três times que não têm uma eficiência ofensiva muito boa. Todos eles, Orlando, Heat e também os Spurs, estão entre as 9 equipes que menos fazem pontos por 100 posses de bola na NBA, ou seja, entre os 10 piores ataques. Então é extremamente compreensível que uma defesa tão ruim como a dos Hawks tenha se virado bem contra eles. É a quarta pior defesa por 100 posses de bola, é um time que vem jogando no quinto ritmo mais alto da NBA, os Lakers vêm jogando no sexto, então vai ser um jogo corrido, físico, intenso, com muitas posses de bola para os dois lados e com encaixe interessante para o LeBron pontuar bem. Ele que vem jogando na posição de power forward, essa é a posição em que o Atlanta Hawks é o terceiro time que mais sofre pontos por jogo na NBA para jogadores dessa posição, sendo também o sexto que mais cede bolas de 3. Então assim, se o LeBron ali, você vê que ele tá sendo mais intenso, querendo buscar o resultado para não perder 2 seguidas, né, contra adversários que em teoria não são competidores pelo título, enquanto que os Lakers deveriam ser no começo da temporada, a gente pode ver um LeBron bastante incisivo, intenso e querendo evitar essas 2 derrotas consecutivas, e a gente sabe que quando ele tá engajado com a partida, as coisas são diferentes. O único problema é o seguinte, a gente tá falando aqui de um Los Angeles Lakers que ontem mostrou, né, dentro de quadra, a cada pedido de tempo os Lakers mostrava que o time não estava em sintonia com o treinador. E eles só estão começando uma viagem aí pelo leste, onde depois eles ainda vão enfrentar o Boston no dia 1º. Então eles precisam estar preparados aqui para poder enfrentar o seu principal rival na virada do mês. Beleza? Outra coisa interessante que a gente pode destacar, quando a gente coloca aqui em pontos no pint, né, no garrafão, sofridos ou permitidos para os seus adversários por jogo, o Atlanta Hawks é o quarto time que mais sofre pontos desse setor, sofrendo mais pontos em casa do que fora de casa. Então isso pode facilitar a pontuação de jogadores como Anthony Davis e também o próprio LeBron. Agora, por que a gente acredita em uma boa pontuação do Boston? Nos últimos 20 jogos, o Indiana Pacers sofreu 2.366 pontos. Se a gente dividir aqui por 20, a gente vai dar uma média de mais de 118 pontos sofridos em média para os seus adversários por partida. Eles já enfrentaram o Boston Celtics nessa temporada, onde eles sofreram 118 e 131 pontos. E nas 2 vezes a gente operou com over na pontuação do Boston no primeiro tempo. Por quê? Porque a gente está falando aqui de Indiana Pacers, que é o time mais vazado da NBA em primeiro tempo. Eles sofrem 62,6 pontos por partida para os seus rivais, tendo piorado aqui esse desempenho nos últimos 3 jogos. E quando a gente fala de pontos feitos em primeiro tempo por jogo, o Boston é líder e referência na NBA, marcando 62,2 pontos por partida, jogando sob seus domínios. Geralmente esses jogos de back-to-back, você sente um pouco mais do peso ali a partir do terceiro e último quarto, por isso eu não quero operar na pontuação no jogo geral do Boston. Eu vou me atentar apenas aqui aos primeiros momentos. A gente tá falando de um Indiana Pacers, que é um time que mais sofre pontos de mano a mano em toda a liga, e é também o time que mais sofre pontos para jogadores da posição de power forward na NBA, posição do Jason Tatum. O Tatum ontem, por mais que ele tenha ultrapassado a marca dos 20 pontos, ele jogou em um ritmo um pouquinho menor ali. Acredito que hoje ele vai fazer uma boa partida também. Quando a gente vai para a posição de ala, que é a posição do Jaylen Brown, para muitos o segundo melhor jogador desse time, o Indiana é o quinto time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição também, o que vai ajudar muito nessa nossa equipe. Então, essa é a nossa duplinha. Vamos partir agora aqui para Knicks e Jazz, mas antes, pessoal, só um recadinho para vocês. O YouTube não é muito fã desse conteúdo de apostas, por isso que a gente sempre pede para vocês o like, para eles verem que é relevante. Mas acima de tudo, a gente está sempre esperto aí para não perder o nosso canal ou coisas do tipo. Então a gente tem o nosso canal de backup, onde a gente também fala de basquete, nem sempre com foco em apostas, mas qualquer coisa que acontecer, estejam inscritos lá. É o canal Basquetinho, o link vai estar aqui na descrição para vocês conferirem. Se inscrevam, dêem uma conferida lá nos nossos vídeos, mas se não quiserem também, não tem problema. O importante é vocês estarem por dentro para, caso aconteça alguma coisa aqui com o nosso canal principal, vocês terem ali o nosso backup. Beleza? Vamos falar aqui de Knicks. A gente também pretende fazer algumas lives lá a respeito dessas apostas aqui que a gente passa para vocês no Cesta de Trade, então fiquem de olho lá, porque é o nosso canal complementar aqui ao Cesta de Trade. Falando aqui de Knicks e Jazz, a gente tem os dois times jogando back-to-back, os dois times cansados, mas o Knicks desfalcado. Ontem eles perderam de última hora o Anunoby e já se sabia que eles iam jogar sem o Julius Randle e o Mitchell Robinson. São 3 titulares, os 3 titulares ali do frontcourt deles. Então, praticamente os 3 jogadores que jogam mais adiante ali deles podem não estar à disposição hoje e isso vai fazer muita falta hoje. A gente precisa ficar de olho em quem vai e quem não vai jogar. Só que eu repito, a gente tem que ficar de olho na escalação. Não dá para eu trazer uma posição aqui para vocês sem saber quem vai jogar. Acho que os Knicks têm ali um elenco interessante, até uniforme. Você pede ali o Anunoby, mas você tem o Josh Hart, por exemplo.
E você tem ali o Isaiah Hartenstein jogando bem, respondendo ali no garrafão, desde que eles perderam o Mitchell Robinson. Então, vamos tomar bastante cuidado. Acho que se eles vierem com o Giannunoby, os Knicks são favoritos para essa partida, jogando em casa. Mas se o Giannunoby não jogar, eu acredito no handicap positivo esticado do Jazz. Creio que eles vão se mobilizar muito mais para enfrentar e vencer o New York Knicks do que o que aconteceu contra o Brooklyn Nets, que é um time muito mais ali na pegada deles, né? Um time que está fazendo uma transição, tem um potencial interessante, tem uns 5 titulares e algumas reservas de bom nível que todos os times da NBA gostariam de ter, mas é um time sem a pretensão de dar um salto a mais e sem uma super estrela. Então, contra o New York Knicks é um desafio mais interessante. Em jogos de back-to-back, assim, consecutivos, a estratégia, tudo que você desenha para poder vencer um jogo é sempre mais focado e concentrado no jogo de mais impacto. E jogar contra os Knicks lá em Nova York é sempre um evento. Então, nesses 2 jogos coladinhos, certamente eles escolheram operar de uma melhor maneira contra o New York Knicks. Mas repito, essa questão da escalação do Giannunoby faz muita diferença para esse jogo aqui. Você não tem noção. No fim das contas, dá para ser um jogo aberto, dá para ser um jogo bem pontuado e provavelmente a melhor opção, no momento em que a gente não sabe quem vai jogar, é trabalhar com acima de 223,5 pontos totais. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Bulls e Toronto Raptors, mas antes, pessoal, já deixou o seu like? Clica no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. O nosso grupo VIP tá aqui do lado, é a nossa meta de 350 likes nesse vídeo de hoje. Seja membro do canal se você ainda não é membro, para poder ter acesso a conteúdos exclusivos, ou então seja membro lá do nosso VIP, você vai ter acesso a esses conteúdos e muito mais. Bora colocar dinheiro no bolso, acima de tudo conhecimento a respeito de basquete, para vocês criarem as próprias apostas, as múltiplas, triplas e duplas, com maior taxa de assertividade, porque você certamente vai ficar grato em aprender a operar nos melhores sites e também com as melhores estatísticas. Aqui, no jogo entre Chicago Bulls e Toronto Raptors, a gente vai operar com a linha de pontuação também. A gente está falando de um Bulls e de um Toronto que não vem se defendendo tão bem, ofensivamente não são times confiáveis, então apesar de eu estar indicando isso aqui para vocês, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque não são times que pontuam em tanto volume assim, são times meio engessados, e a gente tem 2 desfalques importantes dos 2 lados, Zach LaVine e RJ Barrett. Mas eu ainda acho que a linha tá baixa, que vale o risco, principalmente para a NBA atual, que cada vez mais ela vem sendo bem pontuada, e a gente vai colocar aqui uma linha de pontuação total. Eu gostaria de trabalhar só com o Chicago Bulls, porque a defesa do Toronto é muito fraca, só que a linha do Chicago Bulls está muito esticada. Então vamos de acima de 221,5 pontos totais para essa partida. Só lembrando, pessoal, é muito importante a gente saber a hora da gente entrar no mercado, apostar, colocar dinheiro. Eu acho que a gente tem uma rodada mais interessante amanhã, com encaixes mais favoráveis, com times mais fracos para a gente explorar, com pontos fracos mais evidentes. Então a principal dica do dia é que vocês operem pouquíssimos jogos hoje, tomem bastante cuidado e coloquem pouco dinheiro, porque é um dia sem nenhum encaixe muito claro. Beleza, mas vamos falar aqui dessa pontuação. O Chicago Bulls nos últimos 10 jogos marcou 117,7 pontos por jogo, e se a gente for observar aqui, o Toronto Raptors é o grande time aqui que faz com que a gente acredite nesse over. Eles trocaram o Siakam e o Giannunoby e perderam seus 2 melhores defensores de perímetro, só sobrando o Scott Barnes. Nos últimos 10 jogos eles sofreram 120,8 pontos por jogo, perderam 9 dos 10 jogos que fizeram, e a gente teve 226 pontos no encontro que aconteceu contra o Chicago Bulls há pouco tempo atrás. 12 dias mais especificamente falando. Vamos tentar entender o quão ruim ficou o Toronto Raptors nesses últimos 10 jogos, mais ou menos no recorte em que eles perderam seus principais jogadores. O Toronto se tornou a 4ª pior defesa da NBA e ofensivamente eles não foram bem, tá? Mais por conta do ritmo alto que eles vêm jogando, eles foram dos 10 piores ataques por 100 posses de bola, mas eles jogaram no ritmo alto aqui, quase um dos 10 maiores da liga, o que fez com que seus jogos fossem mais movimentados, porque eles economizavam um pouco o relógio, consequentemente você tinha muitos arremessos por minuto. O Chicago Bulls também aumentou um pouquinho o seu ritmo, o seu pace, e quando a gente fala na eficiência ofensiva, eles saíram dos 10 piores da NBA e entraram ali pelo menos na metade de cima da tabela. Outra coisa que a gente também precisa observar é a eficiência nos rebotes defensivos do Toronto Raptors, o segundo pior da NBA. Isso dá chance do Chicago Bulls corrigir arremessos errados e fazer pontos de segunda chance toda vez que eles executarem mal um arremesso. Isso também é muito bom para eles conseguirem um acima D. Os últimos 2 encontros entre essas franquias superou essa marca que a gente busca para hoje, e também os últimos 2 jogos consecutivos do Toronto Raptors, 3 dos últimos 4 e também 4 dos últimos 5 também ficaram acima dessa linha, mesmo enfrentando alguns times ali que ou se defendem muito bem ou que atacam mal,
como o Memphis Grizzlies, como o próprio Chicago Bulls e como aconteceu com os Knicks, que é um time que se defende muito bem. Mesmo assim, eles sofreram 126 pontos naquela ocasião, que ajudou essa linha a ser ultrapassada. E quando a gente fala aqui a respeito do Chicago Bulls, a gente teve jogos um pouquinho mais under, tá? Só que dependia muito de quem era o adversário deles. Contra os Blazers, under. Contra os Lakers, eles pontuaram bem. Contra os Suns, a gente também superou essa marca. E contra os Grizzlies, o Memphis decepcionou principalmente no primeiro quarto. Eles que são dos piores ataques da NBA. Então, eles variaram de acordo com o seu adversário e com a competência do rival para defender e para atacar. Mas na grande maioria das ocasiões, a gente teve mais de 222,5 pontos totais na partida. Agora vamos finalizar aqui com o Philadelphia Warriors. Aqui é complicado, tá? A gente não sabe se o Embiid não esteve de fora por lesão ou vai ser poupado. Para esse é um jogo mais importante, por exemplo, você enfrentar o Blazers. Só que eu acho esquisito, tá? Porque você poupar o Embiid, sendo que claramente é um dos favoritos a ser o MVP dessa temporada. Sabendo que não pode perder muitos jogos, porque agora você tem um número mínimo de jogos que o jogador precisa fazer para ser elegido ao jogador mais valioso da temporada. Poupar o Embiid pra mim foi bem esquisito. Esse jogo pelo menos colocar ele de quadra ali. Então, a impressão que eu tenho é que de fato ele tava machucado. Não foi para os Sixers, talvez fosse uma coisa mais séria ali. O Philadelphia perdeu os últimos 3 jogos consecutivos, enquanto o Golden State perdeu os últimos 2, né? Tiveram aí 2 jogos de descanso em graça, porque quando eles acabaram não jogando, nos últimos 10 jogos a gente teve 2 jogos que não aconteceram, 2 jogos que venceram e 6 derrotas. Os Warriors foram competitivos pelo menos desde a volta do Draymond e achei que são favoritos de casa, principalmente se o Embiid não jogar. Agora se ele jogar, aí cenário muda, a gente é positivo, vale mais a pena e uma boa pontuação do Philadelphia também. Acontece que o Warriors simplesmente não tem ninguém para parar o Embiid na sua equipe, né? A gente pode até falar do Draymond Green, que é um excelente defensor, mas ele é muito mais inteligente na hora de fazer as coberturas ali, não necessariamente uma defesa de mano a mano em cima de um jogador que nem o Embiid. O segredo dos Warriors, geralmente, contra esses jogadores mais imponentes fisicamente no garrafão, é justamente explorar sua formação baixa e compensar pontuando mais do que necessariamente tentando anular ofensivamente o rival deles. Mais do que isso, acelerando o jogo. É algo que os Warriors sabem fazer. Eles sempre jogam num pace mais alto, ou pelo menos eles sabem jogar dessa forma. E o 76ers sempre se sente desconfortável em um ritmo intenso. Na verdade, o Embiid se sente. Porque você não dá tempo, né, de depois do 76ers atacar, ele voltar para proteger o aro. Então, certamente, os Warriors vão acelerar, vão fazer passes mais longos para poder chegar mais rápido na cesta antes que o principal defensor rival deles esteja ali. Só que a gente sequer sabe se o 76ers vai vir com o Embiid e com o Maxey, seus dois melhores jogadores, e também o jogador que melhor se adequa a esse ritmo um pouco mais intenso. Chris Paul e Gary Payton II estão de fora e o Golden State Warriors tem tudo aqui para fazer o favoritismo no mando de quadra valer se o Embiid não estiver jogando. Agora, se ele jogar, é handicap positivo e no fim das contas, a melhor opção muito provavelmente vai ser trabalhar com over na pontuação total. Se a gente for olhar aqui, é uma pontuação bem ok, tá? Principalmente para um jogo dos Warriors. A gente não tá numa linha ali de mais de 240 pontos e é isso que importa para mim nesse momento. Acima de 230,5 pontos faz sentido desde que todo mundo esteja em quadra. Se o Embiid não jogar, a gente vai de vitória dos Warriors. Se o Embiid jogar, a gente, entre a vitória dos Warriors e o handicap positivo do 76ers, a gente prefere o handicap positivo, mas a melhor opção vai ficar em pontuação no acima D. A gente está falando de um 76ers que é um dos melhores ataques da NBA, e como eu disse, o Sixers é o quinto melhor ataque, e a gente está falando aqui de dois times que podem acelerar bem o jogo, eles não vão se incomodar. Estão na metade de cima da tabela em relação a ritmo, mas com potencial para serem ainda mais rápidos. Se formos olhar aqui no mês de janeiro, o Golden State Warriors é um dos times mais overs que a gente tem na NBA. O terceiro melhor ataque por 100 posses de bola, ao mesmo tempo que foram a pior defesa e também nesse recorte, né, um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos, assim como o 76ers. Então os dois times podem corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance, e com isso o over se torna a melhor opção. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, porque amanhã tem muitos jogos pra gente explorar, encaixes mais favoráveis pra gente ser bem lucrativo, mas hoje a gente vai trazer as melhores opções mais uma vez no nosso VIP e também trouxemos aqui pra vocês, baseados em números e estatísticas, as melhores escolhas pra gente operar no YouTube também. Muito obrigado pela sua audiência e falou!